Pronto, estamos ao vivo nos dois veículos. Maravilha. Tá bom, então acho que a gente já pode começar, né, Ligue? Eu acho que sim, Cacá. Então, você não dá o start, a gente já tem aqui 46 participantes. Boa tarde a todos. E com vocês, Dr. Antônio Carlos Aguiar, nosso mestre. Boa tarde a todo mundo aqui, é um prazer estar com vocês aqui. Em nome do CIS, agradeço a participação de todo mundo aqui. Estamos aí com o companheiro Ligue lá do Rio de Janeiro, estamos aqui com a nossa querida Kathleen e com o juiz Luciano Martinez, que vai começar. Nós vamos conversar hoje sobre a questão de responsabilidade em época de pandemia de coronavírus. Então, acho que um tema mais do que pertinente. Todos estamos sofrendo na pele aí as agruras desse período tão complicado. E estamos aqui, então, ansiosos para ouvir vocês. Nós vamos começar a apresentação com um grande amigo, meu confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, aí, doutor, juiz Luciano Martinez, que tem um currículo aqui gigante. Então, vou aqui ser o mais breve possível aqui para a gente poder ouvir o que é o mais importante. Mestre, doutor em Direito do Trabalho, e Social pela USP, pós-doutor em Direito do Trabalho pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Privado e Econômico pela Federal da Bahia, titular da cadeira 52 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, titular da cadeira 26 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Meu querido amigo e professor Luciano, a palavra é toda sua. Bom, inicialmente, eu agradeço muito o convite feito pelo Cinza, na pessoa de Antônio Carlos Aguiar, meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Fico muito feliz de estar aqui junto aos nossos professores Luiz Guilherme Melhora e também a professora Kathleen. É uma satisfação muito grande estar em um ambiente acadêmico, com acadêmicos e falando sobre um assunto de natureza acadêmica. E o assunto acerca do qual nós vamos tratar é justamente aquele relacionado à responsabilidade civil e à responsabilidade securitária social. Antes, eu queria só afinar o tempo de que disponho. Professor Aguiar, professor Melhora, qual é o meu tempo para que eu possa... Tem até 30 minutos para conversar conosco. Até 30 minutos para eu falar sobre o assunto. Então, inicialmente eu preciso estabelecer que a análise que vai ser feita sobre essa temática, ela vai ser distribuída em duas esferas que muitas vezes são confundidas, elas são misturadas, elas acabam sendo, por isso, desconhecidas, porque são sobrepostas, são imbrincadas, que são as esferas da responsabilidade securitária social e a esfera da responsabilidade civil trabalhista. Vamos separar as duas coisas. Na esfera da responsabilidade securitária social, o Estado, ele oferece prestações e, por isso, ele intermedia esse tipo de prestação que cobrem o mínimo existencial dos trabalhadores que são seus segurados, dos segurados nas situações em que eles se envolvem em uma daquelas contingências que correspondem aos riscos sociais. Aqui, nessa esfera, chamada de esfera da responsabilidade securitária social, trabalhamos com a teoria do risco integral, ou seja, tudo o que for risco vai ser coberto pelo Estado e o Estado vai oferecer a prestação na medida da ocorrência da situação. É o que a gente chama de uma socialização dos riscos. De outro lado, nós vamos ter a responsabilidade civil trabalhista, ou para alguns puristas, só responsabilidade civil, para alguns mais trabalhistas, responsabilidade unicamente trabalhista, que diz respeito àquela relação existente entre o trabalhador e o seu empregador, em que ele busca indenizações que estejam relacionadas à dimensão do dano sofrido, dentro dos limites, evidentemente, da potência daquele que pode pagar a indenização e dentro dos limites que dizem respeito às pretensões do próprio ofendido. São esferas totalmente diferentes, sendo importante dizer que nessa segunda esfera, a esfera da responsabilidade civil trabalhista, existe um componente voltado à teoria do risco criado.
especificamente nessa situação. E aí o que nós nos deparamos? Nos deparamos com uma situação em que o Supremo Tribunal Federal, no momento em que atuou na ação declaratória de constitucionalidade 6346, ele declarou a inconstitucionalidade do artigo 29 da medida provisória 927. E isso gerou uma série de discussões acerca das quais tanto eu quanto a professora Kaitlin vamos fazer referências. Só para que a gente possa posicionar bem a questão, eu vou ler o texto do artigo 29 e vou depois posicionar o meu assistente, quem está me assistindo, quem está me ouvindo, na responsabilidade securitária social e na responsabilidade civil trabalhista, porque as leituras são diferentes e as soluções igualmente diversas. Então, o que é que dispunha? Não dispõe mais, porque esse dispositivo, essa norma do artigo 29, ela não tem mais eficácia no nosso ordenamento jurídico, porque foi declarada como inconstitucional. Ela existe lá, está no texto, mas ela não produz eficácia. O artigo 29 menciona muito claramente, sendo importante dizer que a ação declaratória de inconstitucionalidade a que eu me referi, a 6346, ela tinha outras a ela correlacionadas, motivo pelo qual você também pode encontrar a solução equivalente na 6342, na 6344, na 6352, na 6354 e na 6375, para que você que me assiste perceba a quantidade de conflito que foi produzido em torno da publicação das medidas provisórias de contenção ao cataclismo do Covid-19. O que é que dispunha o artigo 29? Assim, ele dispunha: os casos de contaminação pelo coronavírus, entre parênteses, o nome da doença, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, uma negativa, vírgula, exceto mediante comprovação do nexo causal. O Supremo, e eu assisti à sessão que tratou justamente dessas particularidades, o Supremo chamou a atenção para a situação das dificuldades probatórias que existiriam em torno dos segurados no momento em que eles tivessem que apresentar essas pretensões, e entre os diversos dispositivos que estavam sendo apresentados como violados para serem entendido o dispositivo como inconstitucional, estava aquele que previa um seguro social aos trabalhadores com a responsabilização devida pelas empresas, constante do artigo 7º da Constituição. Pois bem, o Supremo assim se manifestou, as razões que ele ofereceu para o fim especial de declarar a inconstitucionalidade, entretanto, não foram suficientes, ou pelo menos não foi declarado expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, se ele atingiria ou não, por arrastamento, um outro dispositivo que continua a viger dentro da ordem jurídica desde 1991. Refiro-me aqui ao dispositivo constante do artigo 21, estou fazendo a leitura do dispositivo nesse momento, deixa só eu encontrar, já estou na Lei 8.213, que é o Plano de Benefícios da Previdência Social, e especificamente no inciso, o que trata sobre, desculpem, artigo 20, não 21, artigo 20, inciso 2º, parágrafo 1º, letra D. Vamos compreender a redação desse dispositivo. Esse dispositivo está inserido na lei que trata sobre os benefícios da Previdência Social e dispõe assim: considera-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. E ele divide essas entidades mórbidas em duas espécies. As entidades mórbidas são as doenças ocupacionais, que podem ser divididas em duas espécies. Doença profissional, que é aquela doença produzida pelo exercício peculiar de uma determinada profissão. E, por outro lado, doença do trabalho,
que é uma doença produzida pelo meio ambiente do trabalho. Exemplo de doença profissional é, por exemplo, o saturnismo, por conta do fato de alguns trabalhadores estarem lidando com chumbo, ou ainda a silicose, por lidarem com sílica, ou ainda aqueles trabalhadores que realizam as suas atividades com asbestos ou rochas amiantíferas que adquirem a asbestose. Por outro lado, a gente tem aquelas do meio ambiente do trabalho, que é disacusia neurosensorial auditiva induzida por ruído, e também aquela que é produzida por alguns vetores, como, por exemplo, no caso específico das pessoas que residem na região norte do país, a malária. No meio ambiente das pessoas existe um mosquito transmissor da malária e, por isso, essa seria uma doença de natureza ocupacional apenas se, como diz a lei, houvesse, pela natureza do trabalho, uma exposição ou contato direto determinado pelas particularidades do serviço. Então, em regra, portanto, essas doenças que eu mencionei aí, que a gente muito bem poderia usar o gênero para não confundir as espécies. Quando tiver dúvida se se trata de doença do trabalho ou de doença profissional, prefira chamá-las genericamente de doença ocupacional. Isso é o suficiente para que você seja muito bem entendido. Mas como nós nos referimos a essas doenças ocupacionais e distinguimos elas de doença do trabalho, existe aqui nesse dispositivo, no parágrafo 2º, uma referência muito importante. No parágrafo 1º, perdão. Não são consideradas como doenças do trabalho, ou seja, aquelas produzidas pelo meio ambiente do trabalho. E o dispositivo menciona A, doença degenerativa, B, a inerente ao grupo etário, C, a doença que não produz incapacidade laborativa e D, o dispositivo que eu quero usar, a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, vírgula, salvo comprovação de que é a doença resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Notem, esse dispositivo ele não foi atingido por arrastamento, pela inconstitucionalidade. Ele continua vigendo dentro do nosso sistema jurídico e ele continua a orientar todas as nossas atividades. Por que é que eu quero dizer que esse dispositivo parece muito com o dispositivo anterior? Porque esse dispositivo diz exatamente o que o anterior dizia. Em princípio, a doença do trabalho produzida por um agente biológico, melhor dizendo, em princípio, a doença produzida por um agente biológico que existe em uma determinada comunidade não é ocupacional, em princípio. Mas será ocupacional na medida em que a natureza do trabalho determine essa caracterização. Vamos a exemplos que fica muito mais fácil. Vamos utilizar a situação da 8.213. Em regra, um morador de um município do estado do Amazonas, ele não terá caracterizada como doença do trabalho, ou seja, como doença ocupacional, a malária. Entretanto, a malária será caracterizada como doença do trabalho, vale dizer, como doença ocupacional, se esse trabalhador for atrás do mosquito da malária, ou seja, se ele perseguir o vetor, o que acontece com os caça-mosquitos. O caça-mosquito, se ele é picado pelo mosquito, ele pode dizer, eu contraí uma doença do trabalho. Porque a característica e a natureza do trabalho por ele desenvolvido aumentou o risco, fez com que o risco fosse criado dentro do seu espaço. Ou seja, ele, consequentemente, pode dizer, e o dispositivo garante a ele essa particularidade. Era a mesma coisa que estava escrito lá naquele dispositivo, que acredito eu, assim, segundo a minha perspectiva, não foi muito bem compreendido no momento em que o Supremo Tribunal sobre ele dispôs. Porque a redação dele, só para que seja lembrada aqui,
voltando ao texto do 29, é a seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo de causalidade. O que mudou? Ao invés de existir a necessidade de comprovação do nexo de causalidade, emerge, nos termos do disposto no artigo 20, parágrafo 1º, letra D, uma situação de presunção de formação de nexo. Ok? Então, vamos dizer quem é que hoje poderia sustentar a tese da presunção. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pessoal de apoio dos hospitais que tratam o coronavírus. Estes podem dizer que, por presunção, adquiriram o adoecimento e que, por isso, no trabalho, e que, por isso, o adoecimento é ocupacional. Mas notem, nós estamos tratando com conceitos jurídicos indeterminados. E quais são esses conceitos jurídicos indeterminados que nós temos? Observem. Nós temos o conceito doença endêmica adquirida pelo segurado habitante da região e que se desenvolva salvo comprovação, e é necessária a comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho. Quem é que vai preencher os conceitos jurídicos indeterminados de comprovação, exposição ou contato direto e natureza do trabalho? Simples. No âmbito da relação securitária social, o perito médico do INSS. É ele que vai avaliar as circunstâncias do adoecimento para dizer se esse adoecimento é ou não ocupacional. Então, ele é a autoridade que deterá consigo justamente o poder de preencher o conteúdo destes indeterminados institutos, né? Então, seriam conceitos jurídicos indeterminados. E no âmbito da responsabilidade civil trabalhista, meus caros Aguiar, Melhora e Caetalin, seria o magistrado, o juiz do trabalho, quem vai determinar. E por isso é que não adianta que você queira previamente dizer que o cara que faz entrega pela Uber, Glovo ou, sei lá, qualquer uma dessas empresas de entrega de Rappi, outras mais, que ele presume-se que a doença ocupacional ocorre com ele. Porque quem vai dizer isso no caso da responsabilidade securitária social, o perito médico do INSS, e no caso da responsabilidade civil trabalhista, o juiz do trabalho. É pelo engenho, pela construção das ideias e da argumentação de cada um deles que será possível caracterizar. Só que o que a gente consegue é afastar ou aproximar a caracterização. Então, por exemplo, eu posso dizer que existe uma probabilidade maior de ver caracterizado como doença ocupacional o adoecimento que atingiu um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, uma pessoa que realiza as atividades no trajeto, né, transportando a pessoa até o hospital, mas esse dosímetro, ele vai diminuindo a sua força e vai se afastando deste grau de presunção na medida em que a gente se afaste do local onde está concentrado o coronavírus. Então, eu até tive uma conversa prévia com a professora, e eu falava, por exemplo, alguém que está numa banca de coco, tá? Aqui no litoral de Salvador, ou no litoral do Rio de Janeiro, tá? Essa pessoa, ela adquirindo a Covid,
não vai poder sustentar com a mesma força que, por presunção, ela teve adoecimento ocupacional. Entretanto, isso é muito mais possível de uma pessoa que faz o transporte conseguir, né? O transporte dos adoecidos. Por outro lado, aparecem elementos que trazem concausalidade. Por exemplo, se a banca de coco estiver bem na frente de um hospital de pessoas que tratam doença infecto-contagiosa, isso já aumenta a probabilidade de aquele que sofreu o adoecimento convença qualquer um destas autoridades, tanto o perito do INSS quanto o juiz do trabalho, de que o nexo de causalidade se formou. Porque, meus amigos, tanto no âmbito da responsabilidade securitária social, quanto no âmbito da responsabilidade civil trabalhista, não há possibilidade de se falar sobre responsabilização se não tiver nexo. Nexo é o elemento da responsabilidade indispensável à formação deste liame. Ele é efetivamente o próprio liame. O nexo é liame, é um conceito, inclusive, matemático, filosófico, mental, não necessariamente jurídico, mas que nós nos apropriamos. Muito bem. Uma vez constatada a existência do nexo de causalidade, nós vamos ter que passar para uma etapa seguinte. É que, no âmbito da responsabilidade securitária social, nós não vamos perquirir culpa. Tá? Ou seja, o INSS não vai querer saber se o empregador deu máscara, não deu máscara, se tinha lavatório para lavar a mão, se não tinha lavatório para lavar a mão, se havia ou não havia aventais ou outros equipamentos necessários. O INSS, como a autarquia que representa o regime geral da Previdência Social, grande parte dos trabalhadores, simplesmente desejará ver a existência do nexo. Só isso. Do nexo, e evidentemente, óbvio, né, porque também é outro elemento, não há como você ter responsabilidade se você não tem o prejuízo, né? Então, o cara vai ter que ficar doente, né? Para que ele possa se afastar e que ele possa receber o benefício por incapacidade. No caso específico, o auxílio-doença, que eu preciso também deixar claro que o valor é absolutamente igual, tanto para o auxílio-doença previdenciário, quanto para o auxílio-doença acidentário, ou seja, as modalidades B31 ou B91, que representam, respectivamente, benefício de natureza ordinária e de natureza ocupacional, tem um valor igual. Então, ali pouco importa grandes análises relacionadas à culpa. Aliás, não tem, né? Não há discussão sobre culpa. Existe um componentezinho de culpa, mas que a gente não vai entrar, que começou a ingressar aí pelas leis do segundo governo Dilma, 13.134, 135, que começou a colocar um componente, por exemplo, que o indivíduo não recebe pensão por morte se ele tiver matado o pai ou a mãe, enfim, que ele tiver produzido a morte do instituidor da pensão. É um pequeno componente de culpa. Mas lá na outra esfera, na esfera jurídico-trabalhista, aí, meus amigos, a coisa é diferente, viu? Por que é diferente? Porque ali existe, em regra, a necessidade de visualização da culpa do empregador para que você ofereça a indenização. Ou seja, não bastará a constatação do nexo de causalidade e até mesmo do prejuízo. É necessária a constatação de culpa, salvo se estivermos diante da situação que está prevista no artigo 927 do Código Civil Brasileiro. Existe, inclusive, e eu até queria chamar a atenção daqueles que me assistem, daqueles que me ouvem, uma posição já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em uma decisão, para variar, porque hoje em dia ele está tão em voga, né? Está tão na evidência, também tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, em relação à nossa responsabilidade objetiva para assumir a indenização decorrente do adoecimento ocupacional.
Tá? Eu queria até para você que me assiste, a gente se dirige, não tem essa pessoalidade de ver os olhos das pessoas, tá? Mas eu quero dizer para você, se você quiser, e o Aguiar sabe disso, nós fizemos na Academia Brasileira de Direito do Trabalho uma obra bem densa, são 50 artigos feitos por diversos e muito conhecidos doutrinadores da área de direito do trabalho, direito previdenciário de todo o país. É uma obra que tem mais de 800 páginas e que se chama O Direito do Trabalho na Crise da Covid-19. Eu sou diretor de publicações, ela foi editada pela editora Juspodium e é oferecida gratuitamente. Se você quiser, eu posso mandar para você em um link direto, sem muita dificuldade. Basta que você mande um direct para mim lá no Luciano Martinez 10, no Instagram. Luciano Martinez 10, eu vou mandar. Lá eu tenho 2 artigos, tenho 3 até nessa obra. Só que um dos artigos trata justamente sobre isso que a gente está aqui analisando. Exatamente sobre o que a gente está analisando. E eu trato lá dessas particularidades da responsabilidade civil trabalhista, da responsabilidade securitária social, nexo de causalidade, dano e também culpa, e falo dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu vou só ler a ementa e vou já devolver a palavra para o presidente da sessão que eu estou aqui participando. Então, seria responsabilidade civil trabalhista, responsabilidade 927, Alexandre de Moraes foi o relator. Então, está aqui. STF decide que empregador tem responsabilidade. Isso foi em setembro de 2019. É um tema relativamente recente. E se formou uma tese. E eu só vou ler a tese, tá? A tese que se formou acerca dessa particularidade. Está aqui. Poxa vida, cadê essa tese? Aqui, a questão foi decidida, prevaleceu o entendimento do relator ministro que não há impedimento. Nesse texto eu não consegui encontrar a tese, mas aqui eu vou achar. E se também não achar, eu depois encontro e falo para você a tese. Está aqui. Fixa a tese. Pronto, eu acho que agora eu achei. Que é muito interessante, porque não é qualquer situação de formação de um dano criado, não, viu? É importante, está aqui, a tese é a seguinte: o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível, logo ele está conforme a Constituição, com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição da República, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei. E quando a lei diz que a responsabilidade objetiva é mesmo acidente nuclear, transporte, etc. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e, tem um aditivo, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Então, o cara que está cuidando de paciente que tem Covid, esse cara está coberto pela responsabilidade civil objetiva, sim, tá? E ele não precisa provar culpa, tá? Pouco importa se a máscara era boa, se a máscara era renovada, se ele tinha uma máscara de acrílico para proteger o rosto, se ele tinha vários escafandros e roupas especiais, pouco importa, a responsabilidade é objetiva. Mas em outras situações não será objetivo. E não sendo objetiva, vai ser necessária a perquisição da culpa. Então, se você quiser, pode mandar para mim, @lucianomartinez10, eu mando para você agora mesmo, que conversando durante a exposição da professora Kathleen, o texto desse livrão que a gente fez lá na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, de graça, gratuitamente. Obrigado, gente. Luciano, eu que agradeço e vou passar. Só quero agradecer, Ligue, você como presidente, já te entrego a palavra aí. Só agradecer ao Luciano.
Então, agradecer ao Luciano, foi espetacular aí. Obrigado E pelo tempo. a recomendação do livro é perfeita, o livro está excelente mesmo. Tá mesmo. Isso aí. Tenho certeza que tem um artigo do Kaká lá também. Com certeza, tem sim. Bom, gente, eu tenho o prazer enorme de apresentar a Caitlin Rowland. Ela tem também esses currículos que a gente tem vergonha de contar. O que eu fiz na minha vida esses 50 anos, né? Que ela fez tanta coisa com quase 30, né? Porque ela é muito mais nova. A Caitlin é mestre e doutora pela PUC. Ela é uma pessoa que me surpreendeu muito nas nossas... Quando nós tivemos várias conversas, ela escreveu muito sobre causalidade. A gente sempre discordou, porque... como um advogado de empresa, eu sempre achava as teses dela muito arrojadas. Ela é uma professora de direito civil. Então, é interessante, assim, quando nós conversamos, a Cacá e eu e os diretores do Cinza, a ideia era ter a interação de um acadêmico praticante trabalhista, que é o Luciano, da academia, da magistratura, enfim, está lá imerso no direito do trabalho, e a visão de uma civilista pura, né? Inclusive que nunca entrou numa vara do trabalho na vida e não pretende entrar. Né? Tem até um certo preconceito, provavelmente como todo bom civilista. Mas, e a Caitlin tem toda essa qualificação. Ela é coordenadora de graduação da PUC, ela hoje está com um mestrado muito bacana na PUC, que foi um sucesso de procura sobre questões de informação, né, Caitlin? Dados, internet, o direito, aquela coisa toda. E o motivo pelo qual eu pensei na Caitlin na hora que esse assunto apareceu, e esse assunto tem sido muito comum no nosso dia a dia de advogado, é porque a Caitlin é uma estudiosa profunda de causalidade. Eu acho que causalidade é um dos pontos muito relevantes, além, obviamente, da discussão de se a gente tem ou não aí uma atividade de risco. Então, sem invadir aqui o espaço, eu passo com enorme prazer a palavra para a minha querida amiga Caitlin, para que ela nos brinde com a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer enormemente o Luiz Guilherme Lhora pelo convite, participar desse debate. Gostaria de agradecer também a Cinza por ter me convidado, me colocado aqui numa situação bastante peculiar, como o Luiz Guilherme já deixou claro, né? Uma civilista entre advogados, juízes, estudiosos do direito do trabalho. E não é verdade que eu nunca entrei no Tribunal do Trabalho, não é. Muito pelo contrário, fiz estágios, enfim, mas de fato, a minha área de atuação é o direito civil e desde os 19 anos, eu tenho um pouco mais de 30, né, Lig? Desde os 19 anos eu tenho me dedicado a fazer pesquisas na área da responsabilidade civil. Eu fui orientada, iniciei os estudos na área na iniciação científica, ainda na graduação, e apesar do meu mestrado ter sido na área de contratos eletrônicos de consumo, eu retornei para a responsabilidade civil no doutorado, escrevendo justamente sobre presunção de causalidade na responsabilidade civil. Já prometi ao Luciano o envio do meu livro, o resultado da tese, e também compartilho aí, quem tiver interesse depois, eu posso enviar para vocês a referência do livro, fruto da minha tese, e que justamente eu debato questões que são pertinentes ao que estamos vendo hoje, não só na área do direito do trabalho, né, que é objeto da nossa conversa de hoje, mas também em outras áreas relacionadas à responsabilidade civil. Bom, então, dentro dessa minha área, né, de estudo, de pesquisa, eu não vou ousar discutir questões específicas de direito do trabalho, não me sinto nada confortável para ingressar em minúcias de previdência social e questões relacionadas à doença de natureza ocupacional, mas eu vou falar especificamente dos elementos da responsabilidade civil e, portanto, de como nós podemos identificar numa hipótese específica de contágio pela Covid, se há ou não um dano indenizável, né? E aí, para que a gente chegue a essa conclusão de se há ou não um dano, primeiro, né, identificar a existência desse elemento, diria mais do que um elemento, né, desse pressuposto da responsabilidade civil, para depois identificar, primeiro, se ele é um dano que é, de fato, indenizável, ou se ele é simplesmente um infortúnio que atingiu
a pessoa e que, portanto, não será a fruto, né, de uma obrigação de indenizar, e também identificar os outros elementos da responsabilidade civil, né, aí sim elementos, não pressupostos, como o elemento, né, fatores de atribuição da responsabilidade e, acho que o mais importante, aí eu já deixei bastante claro que é a minha paixão, a investigação da causalidade, né? E dentro, né, desse debate todo, eu acho que é importante identificar quais são os princípios, né, que servem de fundamentação para essa responsabilidade civil, digamos, solidária, né, ou para a solidarização da responsabilidade civil, tal como a gente identifica hoje, não só em obras doutrinárias, mas também na aplicação prática do judiciário. Eu destaco 3 princípios, né, relevantes, fundamentais para o estudo da responsabilidade civil contemporânea. Aliás, responsabilidade civil, inclusive, é um termo que é bastante criticado hoje pelos civilistas contemporâneos que preferem se referir a essa área, né, relacionada à obrigação de indenizar como direito de danos, e não de responsabilidade civil, tirando um pouco um aspecto subjetivo que é trazido pela responsabilidade civil, que é a identificação daquele que é obrigado a indenizar, e passando essa perspectiva, né, analisando a questão relacionada à obrigação de indenizar a pessoa da vítima, né? Então, é o que Orlando Gomes chamava de giro conceitual, né? Deixar de olhar aquele que causa, né, o dano e passar a olhar aquele que sofreu o dano. E que, por mais que isso pareça minúcias, né, da língua portuguesa, isso faz uma diferença brutal na hora da avaliação pelo magistrado, por exemplo, de qual é o foco principal, o objeto principal de análise no chamado direito de danos, é a vítima, né? Então, baseado nessa concepção, né, e obviamente fazendo aqui um rápido parênteses, um disclaimer, e o Lig já fez essa avaliação prévia, né, da distinção entre advogado de empresa e estudioso de direito civil, eu não estou aqui de forma alguma advogando que o empregado ou que o trabalhador ele tem a priori um direito a uma indenização identificado. Muito pelo contrário, a gente tem efetivamente devem ser analisados os elementos da responsabilidade civil para se chegar à conclusão de que há um dano de fato indenizável. Fechando parênteses, nós temos aí 3 princípios que fundamentam o direito de danos contemporâneo. O primeiro, que eu acho que é o mais relevante do ponto de vista constitucional, é o chamado princípio da solidariedade social, que é o princípio que fundamenta a responsabilidade civil objetiva. E é o princípio que serve de fundamento bastante evidente da responsabilidade baseada no risco, da cláusula geral de responsabilidade baseada no risco do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que, apesar de ter uma aplicação bastante singela, ele jamais foi eivado de inconstitucionalidade, encontra-se, né, protegido pelo ordenamento do direito civil e, portanto, amplamente aplicado ou aplicável, deveria ser aplicado, acho eu, com mais frequência, com maior frequência. Então, esse princípio da solidariedade social importa em estabelecer e identificar outros critérios de imputação, outros critérios de atribuição de responsabilidade que não aqueles habitualmente identificados num direito civil oitocentista, num direito civil não contemporâneo, né, num direito civil liberal. Esse fator de atribuição a que eu me refiro, né, que serve, né, que é fundamentado pelo princípio da solidariedade social, é justamente o risco. Tá? A gente verifica hoje, com um rápido levantamento do próprio Código Civil, na parte específica de responsabilidade civil, sem adentrar em outras legislações, a gente verifica que existe concretamente um equilíbrio bastante importante entre as hipóteses
de responsabilidade civil subjetiva previstas no Código, né, baseadas na ideia de culpa, e nas hipóteses em que existe atribuição de responsabilidade ou baseada no risco, na cláusula geral de risco, ou em outras situações e outros fatores de atribuição de responsabilidade. Então, a solidariedade social, o princípio da solidariedade social, implica no reconhecimento, para além da culpa, de outros fatores de atribuição de responsabilidade que permitiriam aí a vítima ser devidamente indenizada do dano sofrido. O segundo princípio, que me parece absolutamente relevante, é o princípio da reparação integral, também previsto no artigo 927 do Código Civil, quando o legislador identifica a obrigação de indenizar todos os danos sofridos, né? Tanto o artigo 927 quanto o artigo 403 do Código Civil prevêem a obrigatoriedade da reparação integral e, ao mesmo tempo, o próprio Código Civil já identifica duas situações em que essa reparação integral ela vai ser relativizada através do que a gente chama de reparação equitativa ou indenização equitativa, que são aquelas hipóteses previstas no artigo 942, parágrafo único do Código Civil, e do 928, parágrafo único também. 928, parágrafo único, se refere à responsabilidade civil das pessoas incapazes, né, e a redução equitativa da indenização de acordo com a capacidade de subsistência do incapaz, e o 942, parágrafo único, estabelece a redução equitativa, e eu acho que isso também é bastante relevante para o direito do trabalho, em determinadas hipóteses, a redução equitativa quando o dano causado é desproporcional, gravosamente desproporcional, à culpa do agente ofensor. E aí eu brinco, às vezes, em sala de aula, quando a gente tem uma situação de uma culpinha gerando um danão. Né? A gente tem uma conduta culposa em que essa culpa é leve, por exemplo, e, portanto, essa qualificação ainda é devida, né? Essa classificação da culpa ainda é devida pelo Código Civil, e o dano resultante dessa conduta, que a gente chamaria de quase próxima a um fortuito, gera um dano que é desproporcional, né? Então, a reparação integral é a regra geral do Código Civil e são previstas, e é o princípio, né, que é maior da responsabilidade civil, são previstas outras hipóteses em que se permite aí a diminuição equitativa da indenização. E, por fim, o princípio que todo professor de direito civil constitucional se abraça, que é um princípio que foi bastante esvaziado e criticado, ainda é bastante criticado, é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou a cláusula geral de tutela da pessoa humana, identificada no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que impõe justamente essa virada conceitual da responsabilidade civil e essa priorização da pessoa humana, né, ou a priorização do considerado vulnerável do ponto de vista indenizatório por conta do dano que foi sofrido. Então, esses três princípios, solidariedade social, reparação integral e a cláusula geral de tutela da pessoa humana, servem como um arcabouço, uma fundamentação para aquilo que eu chamo de teoria da presunção de causalidade. Aqui é importante fazer um reconhecimento. O direito do trabalho foi a primeira área, né, e aí não estou falando do direito previdenciário ou securitário, mas o direito do trabalho foi o primeiro âmbito de aplicação das hipóteses de presunção de causalidade. Em tempos, enfim, que não se discutia o direito civil a presunção de causalidade, a magistratura trabalhista já identificava a possibilidade de se presumir a causalidade para fins de responsabilização do trabalhador por danos causados a ele durante a sua atividade laboral. Então, a gente precisa, dentro dessa discussão, né, relacionada à pandemia do coronavírus, é fundamental, primeiro, que a gente identifique se há um dano, né, antes de adentrar nos demais elementos. Né. Esse dano, ele é um dano que vai ser identificado tanto em relação à pessoa que adquiriu a doença,
quanto também a terceiros que venham, eventualmente, a adquirir a doença em decorrência do primeiro contágio. E essa é uma situação que é bastante comum. Aconteceu aqui em casa, inclusive. Eu fiquei doente de corona por causa do meu marido. Eu vou ingressar com uma ação indenizatória contra ele quando a gente se separar, em decorrência desse contágio. Mas esse é um exemplo em que a gente poderia identificar o chamado dano por ricochete, né? Uma pessoa que tenha sofrido por ricochete uma contaminação que foi derivada de um acidente de trabalho, de uma situação, e aqui eu estou me referindo especificamente a um médico que, eventualmente contaminado, leva o vírus para dentro de casa e contamina terceiros, né? E aí a gente pode falar tanto de familiares quanto de pessoas que trabalham dentro do domicílio. Essa é uma questão que, evidentemente, não é simples de resolver, justamente por conta da questão da causalidade, né? Uma coisa é a gente identificar a causalidade quando a gente se refere, como o Luciano bem delimitou, quando a gente se refere a danos, né, que são tipicamente associados à atividade desenvolvida. Então, os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, pessoas que lidam diretamente com a doença, em que é possível aí uma presunção, né, porque existe uma alta probabilidade de que o dano seja consequência da atividade desenvolvida, e nas outras situações em que uma pessoa adquire a doença por ricochete. Então, ela sofre um dano que, ainda que seja decorrente originalmente, né, de uma contaminação no ambiente laboral, não pode ser evidentemente ou probabilisticamente identificada, a causalidade não pode ser identificada de forma tão direta assim. Mas esse dano por ricochete ainda existe. A questão do dano por Covid, e aqui a gente teria, na realidade, ainda, né, na bipartição aí do dano, né, o dano, a identificação da possibilidade de uma indenização por dano patrimonial ou por dano moral. Evidentemente, o dano moral, a gente teria aí a configuração de um dano em ré ipsa. Certamente, uma pessoa que sofre uma doença, ela sofre um desvalor psíquico que é bastante relevante. Eu, por exemplo, dando um exemplo pessoal, eu adoro dar exemplos pessoais porque eu sou quase um exemplo ambulante nas coisas que acontecem na minha vida, né? Eu fiquei 3 dias de cama, muito doente por conta da Covid, do coronavírus, né? Com 3 filhos pequenos em casa, e eu sofri uma angústia tremenda da possibilidade de eu ter não só contaminado os meus filhos, mas também vir a morrer, né? Então, isso é uma verdade. Então, o dano moral, ele é evidentemente facilmente identificado com base nessa questão, na própria contaminação, na própria doença, né? E o dano patrimonial, eventualmente, vai ser identificado, pode ser identificado num lucro cessante, ou num dano emergente, que seja também facilmente identificado aí. Em relação à causalidade, eu acho que aqui que a gente tem, evidentemente, o Luciano já deixou bastante claro, a gente tem o maior problema. Na minha tese, eu sustentei que só seria possível se presumir a causalidade em 2 hipóteses, em 2 situações bastante estritas, né? Quando eu defendi minha tese, o Ligue, por exemplo, achou que eu era maluca de fazer essa defesa, assim como outros também consideraram, mas por causa disso eu reduzi as hipóteses de aplicação da presunção de causalidade. Quais são essas hipóteses? A primeira é que diz respeito a situações em que há responsabilidade por risco, ou a responsabilidade identificada, ou o fator de atribuição de responsabilidade é o risco. Por que isso? Justamente porque nós só conseguimos identificar uma probabilidade danosa, ou a gente só consegue identificar uma previsibilidade relacionada ao dano, se a atividade desenvolvida ela é potencialmente causadora desse dano. Então, dando um exemplo bastante singelo, tá? Um motorista de ônibus que sofre um dano
enfim, infarta enquanto está dirigindo o ônibus, a gente tem aí uma relação de causalidade que, por mais que não seja evidente, ela pode ser identificada com o resultado da atividade laboral. Tá? No mesmo exemplo, esse motorista causa um acidente e um sujeito que está sendo transportado sofre um dano, a gente tem aí a responsabilidade do transportador, sem dúvida. Agora, um sujeito que é assaltado dentro do ônibus, eu não vou nem entrar na questão do debate jurisprudencial, né? No Rio de Janeiro existe ups and downs, né? Existe uma grande divergência jurisprudencial sobre essa responsabilização do transportador. Mas um sujeito que é assaltado dentro de um ônibus, o dano que ele sofreu não é tipicamente associado à atividade desenvolvida, que é a atividade de transporte. Enquanto o acidente no transporte, enquanto dano sofrido eventualmente pelo empregado, podem estar causalmente ou estão provavelmente conectados à atividade desenvolvida. Então, a primeira, portanto, a primeira delimitação que é feita para a presunção de causalidade é que diz respeito justamente aos riscos tipicamente associados à atividade desenvolvida. Ou seja, em outras palavras, só será possível presumir a causalidade se o dano resultado de uma determinada atividade pode ser tipicamente associado a essa atividade. E aí a gente pode, portanto, identificar uma probabilidade danosa e, assim, imputar a obrigação de indenizar. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, em que haveria a possibilidade de presunção de causalidade, e aí a gente, nessa segunda situação, existe uma aproximação com a primeira hipótese, nos casos em que há danos difusos, coletivos, causados portanto, a um número indeterminado de pessoas, como acontece nas hipóteses de danos ambientais, danos ao consumo, previdenciários, trabalhistas, em que haveria aí a possibilidade de identificação também da potencialidade danosa, do risco de dano, também a situação da probabilidade, mas mais importante do que isso, a gente teria, por conta da natureza desses danos difusos, a gente teria naturalmente uma continuidade desses danos ao longo do tempo, isso é muito comum, e também a gente teria um número indeterminado de vítimas que imporiam aí, com base na ideia de tipicidade danosa, uma presunção de causalidade. E aí eu trago para vocês um caso que é bastante singelo de presunção de causalidade, não relacionado ao direito do trabalho, mas foi um dos casos bastante debatidos na doutrina, que são os casos relacionados a danos ambientais ocasionados em complexos industriais que utilizam o mesmo insumo. Então, um dano ambiental é ocasionado, não é possível as vítimas do dano, e a vítima do dano, vamos considerar a coletividade, identificar exatamente de onde partiu, de onde se iniciou esse dano. Então, não existe a possibilidade de identificação da causalidade concreta do dano, mas existe a possibilidade de identificação dentro daquele complexo industrial de quais são as indústrias, quais são as sociedades que utilizam o insumo que gerou a poluição. Então, o dano ambiental. Então, aí a gente teria a possibilidade de presunção de causalidade para considerar a responsabilidade de todos ou de qualquer um deles que utilize aquele insumo, no caso de não ser possível a identificação concreta da causalidade. Essa é uma hipótese que a gente chama de causalidade alternativa e que já foi aplicada em inúmeros julgados, principalmente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no que diz respeito, e aí o Ligue vai brigar comigo, no que diz respeito a danos causados a fumantes. As pessoas que possuem o hábito, não o vício, o hábito de fumar. Mas, enfim, então, para terminar essa análise da causalidade,
o que é importante ficar claro, para não se considerar que a presunção de causalidade é um artifício que é utilizado para facilitação da defesa em juízo, né, dos argumentos em juízo da vítima, do dano. O que se pretende com a presunção de causalidade realmente é permitir à vítima ser indenizada em situações concretas em que a prova jurídica da causalidade se torna bastante onerosa. Foi o que o Luciano comentou a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o ônus imposto ao trabalhador. Da mesma forma, a gente pode se referir ao ônus que é imposto à vítima do dano. E aí a gente poderia, certamente, aplicar uma teoria de presunção de causalidade. Tá? Basicamente, seriam essas as minhas considerações e eu me coloco à disposição para a gente continuar esse debate, agradecendo mais uma vez ao convite que foi feito. Bom, nós que agradecemos, Catarina, realmente maravilhoso aqui, muito, muito, muito interessante. Eu acho que nós acertamos em cheio aqui, né, Lig, de fazer esse contraponto entre trabalhista e civil, né? Tem aqui algumas perguntas no chat aqui. Tem uma aqui que está perguntando aqui, e eu queria passar para você, Luciano. Eu sei que você tem que sair, mas antes de sair. Em ambientes de trabalho confinados, como plataformas e locais de difícil acesso, como obras com dormitórios, haveria uma presunção de contágio no local de trabalho e eventual responsabilidade objetiva? Olha, essa questão eu vou passar para a professora Kathleen, porque a gente estava conversando justamente sobre isso e ela me deu um exemplo baseado nessa situação. Então, não seria justo que eu respondesse o que ela mesma parece que fez um estudo sobre isso, fez uma pesquisa sobre essa particularidade. Então, professora, com a palavra. Eu agradeço a deferência, mas não era necessária de forma alguma. A pesquisa, efetivamente, foi uma pesquisa empírica, no âmbito da amizade, mais do que uma pesquisa jurídica, e foi também debatida com o Luiz Guilherme, quando nós conversamos essa semana passada, que é o caso dos empregados da Petrobras que se encontram embarcados em plataformas de petróleo, né? E eu estou falando da pesquisa do ponto de vista na amizade, porque justamente eu tenho um grande amigo que é embarcado, e nesse caso e é do sindicato, e nesse caso complicado. E nesse caso da Covid, houve uma grande movimentação por parte dos trabalhadores em relação a como seria feito o controle de contágio ou o controle em relação à própria realização da atividade por parte do empregado. E, obviamente, ainda que sejam tomadas, né, todas as medidas de precaução por parte da empregadora no que diz respeito à manutenção da saúde dos empregados que são embarcados, né, que são, portanto, isolados dentro de um determinado local, ainda que haja todas as medidas, né, exames de saúde, quarentena anterior, quarentena posterior, anterior ao embarque, quarentena posterior ao embarque, se houver o contágio de um empregado comprovadamente dentro da plataforma, a gente teria aí certamente uma responsabilização por parte do empregador. A questão é que, concordando com o Luciano, a atividade desenvolvida pelo petroleiro não é uma atividade que é tipicamente associada a um contágio ou uma contaminação por parte da Covid. Existem outros riscos relacionados ao desenvolvimento da atividade laboral do petroleiro que não são necessariamente conectados ou que não são, de fato, conectados ao contágio com o vírus. Mas, e aí a gente tem a vírgulazinha, né? Se houver a prova, né, e aí a gente não pode mais falar de presunção de causalidade, a gente tem que falar necessariamente da prova da causalidade. Se houver a prova de que o empregado petroleiro embarcado foi contaminado durante a sua estadia na plataforma, aí poderia se identificar uma obrigação de indenizar por parte
do empregador, não baseado na ideia, né, de doença de natureza ocupacional, porque de fato não é, mas baseado na própria existência de um dano injustamente sofrido pelo empregado. Tá? Mas aqui, nesse caso, eu não me referiria à presunção de causalidade. Haveria necessidade da prova efetiva da causalidade, concreta da causalidade. Tá? Até porque eu acho que, do ponto de vista até médico, se não me engano, não existe ainda uma definição, uma pré-determinação de como se dá o contágio, qual é o tempo de incubação do vírus, quanto tempo o sujeito fica doente após a contaminação, os casos assintomáticos. Então, é muito difícil fazer a prova da causalidade nessa hipótese específica em que o dano não é tipicamente associado à atividade laboral desenvolvida. Tem uma outra pergunta aqui, Cacá, não sei se você viu. Bom, tem uma série de perguntas. Tem uma aqui que eu achei interessante, que é parentes em grupo de risco, ou mesmo se ele for de grupo de risco e contrair a doença no seu trabalho. Né? E aí isso levanta até uma questão anterior, que é o empregador deve ou não deve deixar que a pessoa em grupo de risco se exponha, de alguma forma. Então, eu não sei, talvez, eu não sei, Luciano, você queira matar essa no peito, dizer o que você reage a essa questão da pessoa em grupo de risco, que pode contaminar, ou seja contaminar por ricochete, como a Caitlin sofreu lá pelo marido dela. A pessoa que está em casa e é grupo de risco, e aí pode ter um dano maior, ou o próprio empregado em grupo de risco. Como é que você vê essa situação? Sobre os empregados imunodeficientes, é isso? A questão? Pode ser eu acho que sim, podemos chamar assim. Que coincidência. É que nesse livro aí que eu distribuí para algumas pessoas que me pediram, já mandei aqui. Eu escrevi, em realidade, um artigo sobre responsabilidade securitária social e a responsabilidade civil trabalhista. Gostei do direito dos danos, mais adequado até porque a gente acaba não ficando com essa crise, é civil, é trabalhista, penal. Então, eu escrevi um artigo chamado, tá nesse livro, chamado O Dever de Acomodação Razoável dos Empregadores em face dos empregados imunodeficientes nos tempos do coronavírus. E o que acontece? O dever de acomodação razoável, que é alguma coisa que surgiu originalmente no âmbito da liberdade religiosa, ele encontrou um campo extremamente fértil diante das situações que dizem respeito à contaminação produzida pelo coronavírus. E a gente tem tido vários exemplos disso dentro de normas heterônomas, né? A própria lei produz em algumas passagens um tratamento preferencial para evitar a contaminação para aqueles que tenham uma imunodeficiência ou, eu também utilizo como expressão, uma vulnerabilidade orgânica. E aí a gente pode colocar nesse plano não somente os imunodeficientes congênitos, os que nascem com alguma imunodeficiência, como quem tem lúpus, quem tem diabetes mellitus, como também aqueles que as adquirem, né? Exemplo de quem tem o vírus da AIDS, ou daqueles que adquirem a deficiência por conta da degenerescência natural, né? Ou seja, por conta da sua idade, do aumento da idade, ou por situações especiais de vida, como aqui diz respeito às gestantes e às lactantes. Esse grupo, né, que pode ser maior, que pode ser ampliado e que pode envolver também pessoas da família dos empregados, porque se os familiares do empregado e aqueles familiares que ele tenha que cuidar, evidentemente, um filho ou alguém que mora na sua residência, tiver uma imunodeficiência ou uma vulnerabilidade orgânica, o sistema jurídico ele foi moldado no sentido de blindar essas pessoas e de oferecer para elas um tratamento diferenciado, porque elas, efetivamente, se elas se infectarem, os danos serão maiores e possivelmente não somente internação, mas aumenta o risco de morte.
Então, por conta dessas particularidades, e não há como a gente entender de forma diferente, a legislação que rege hoje os deficientes, né, o Estatuto dos Deficientes tem uma das suas disposições, um dos seus artigos, eu até cito lá no meu artigo, uma previsão no sentido de que negar a acomodação razoável, a gente chama aqui no Brasil de adaptação razoável, por uma tradução que, enfim, não me parece adequada, mas negar a adaptação razoável, negar a acomodação razoável pode ser entendido, e muito possivelmente será, porque o dispositivo deixa muito claro, como discriminação, e não fosse somente a questão relacionada à discriminação, há a possibilidade de se buscar uma indenização por violação ao patrimônio material do indivíduo, né? Que não tem como negar que a incolumidade física, a saúde e a saúde sua própria e de seus familiares integra o patrimônio material desses trabalhadores. Então, é uma questão muito delicada que chegou muito fortemente aí no sistema jurídico, com pés pesados, dizer, cheguei, eu invoco essa possibilidade. Há a possibilidade, inclusive, nesse artigo que foi feito por mim, tem lá uma carta que o trabalhador pode dirigir ao empregador, assim, explicando como é que faz, explicando as situações, né, o ônus de provar a situação é dele, mas entra, entre outros aspectos, né, que é o sigilo médico. Então, o cara às vezes é portador do vírus AIDS, não quer falar para o empregador, não quer falar, mas ele pode pedir uma consulta médica para lá ele declarar essas particularidades e o médico é que faz a postulação em nome dele. Então, tem muitas variáveis que autorizam isso. O que eu posso dizer é que o sistema jurídico tem tido muita atenção em relação a esses imunodeficientes, em relação a esses vulneráveis orgânicos, sendo exemplo disso, por exemplo, uma disposição constante da medida provisória 927, que dá aos imunodeficientes preferência de sair de férias em detrimento de outros, ou ainda você vê na medida provisória que trata sobre os portos, também uma previsão no sentido de que quem tem uma imunodeficiência fica fora do serviço e ainda assim ganha, mas ganha 50% do valor a título indenizatório. E também a gente vê isso nas disposições oferecidas pelo próprio governo federal em relação aos seus próprios servidores, uma secretaria especial que cuida da gestão dessas pessoas, que dispensa da prestação do trabalho e promove teletrabalho, ou o que for, para quem tem a imunodeficiência. É isso. Perfeito. Luciano, tem mais uma para você aqui, antes de você ir embora aqui. Como é que fica a questão da prova sobre o nexo de causalidade entre Covid e o trabalho? Há quem defenda a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência. Qual a sua opinião sobre esse posicionamento? Bom, foi o que a gente mencionou aqui, né? Quem tiver em seu favor uma presunção vai jogar a prova contra quem estiver do lado oposto. Assim, por exemplo, se eu estou falando de um médico que trabalha em um hospital de tratamento de doença infecto-contagiosa, ele tem em favor dele a presunção de formação do nexo ali dentro daquele hospital, cabendo, evidentemente, ao hospital a difícil missão de demonstrar que foi de outra forma. Ele pode até enfraquecer a presunção, dizendo, olha, a esposa do médico, antes de ele iniciar os tratamentos aqui, ele estava de férias e a esposa dele era uma portadora da Covid. Então, pode enfraquecer. Então, o ônus da prova ele é dinâmico, ele não é um ônus da prova estático, tá? Ele vai mudando a depender das circunstâncias. E, às vezes, muda até durante o transcurso do processo. O juiz acha que o ônus é de uma parte, depois vê que o ônus é da outra. Hoje o ônus não está paradão, hoje o ônus ele tem uma dinâmica muito grande. Então, essa questão de saber de quem é o ônus é uma particularidade muito difícil. Só um ponto que me parece de grande relevância é que o CPC de 2015, eu não vou saber aqui te dizer o dispositivo, mas posso depois procurar e mencionar. Ele tem uma previsão, até muito em homenagem ao princípio de não prolação de decisões surpresas, em que você pode dirigir a sua indagação ao magistrado e perguntar, magistrado,
de quem é o ônus, tá? Porque o magistrado vai ter que identificar de quem é o ônus, porque aquele que tem o ônus e tem a carga, se a gente está falando de responsabilidade civil trabalhista, tá? Se a gente está falando de responsabilidade securitária social, a coisa já fica mais fácil, né? Porque, primeiro, que pouco vai ser relevante se o cara só estiver vendo responsabilidade securitária social, se vai ser ocupacional ou não, porque o valor é o mesmo, mas vai gerar efeitos trabalhistas, sendo ocupacional. Porque sendo ocupacional, gera efeitos trabalhistas sobre o FGTS, é isso aí, gera efeito trabalhista sobre estabilidade, gera efeito trabalhista sobre aspectos relacionados à caracterização como serviço efetivo do tempo de afastamento. Então, tem algumas particularidades importantes aí no campo da responsabilidade securitária social. Mas, de uma forma geral, se a gente está falando de juiz, e na justiça a gente tem um CPC que nos ajuda, você pode perguntar ao juiz. Agora, eu não sei como é que faria para perguntar para o perito do INSS, né? Qual é a sua cabeça, o que, é que você está pensando. Aí seria realmente mais difícil, mas a lógica deveria ser a mesma, né? Para evitar a decisão surpresa ali no âmbito administrativo, já que se aplica, diz o CPC, no âmbito administrativo, as suas disposições, deveria se aplicar também no âmbito do INSS. Mas para o juiz é fácil. É só você pedir. Agora, o dispositivo eu vou ter que olhar aqui para poder dizer qual é, tá? Não lembro assim de cabeça. Perfeito. Doutora Kathleen, tem outra pergunta aqui? Estava pensando aqui, Cacá, numa última. Vamos lá, você manda. Vai lá. Não, eu estava querendo explorar um pouquinho a questão da atividade de risco e responsabilidade objetiva, tá? Porque existe uma discussão, ou seja, existe talvez um certo consenso de que, nesse momento, com relação à Covid, a atividade dos profissionais da medicina é atividade de risco, existe uma exposição superior, mas eu queria talvez perguntar para a Kathleen se ela vê que isso pode se estender para outras atividades. Ou seja, eu já ouvi quem dissesse o seguinte: se você expõe os seus empregados num supermercado, vamos dizer, que está autorizado a trabalhar durante o período de pandemia, você automaticamente transforma a sua atividade em atividade de risco e se aplicaria uma responsabilidade objetiva. Eu discordo dessa interpretação ou dessa tese, mas eu queria ouvir de você, Kathleen, como é que você vê esse tipo de construção. Porque eu acho que a gente vai ter muita discussão de responsabilidade num futuro próximo, não é agora. E depois que tudo tiver passado, é mais fácil as pessoas olharem para trás com um olhar um pouco diferente. O que você acha? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a gente tem que utilizar a cláusula geral de risco do artigo 927, parágrafo único, e interpretá-la de forma restritiva. O parágrafo único fala em atividade normalmente desenvolvida que venha a causar danos a pessoas. Então, a gente tem que primeiro definir que atividade é essa, uma atividade recorrente, ela é uma atividade organizada e é uma atividade cujo dano se liga de forma típica à própria atividade. O 927, eu acho que deixa isso bastante claro, né? Então, e aí a gente tem uma outra questão do ponto de vista do direito administrativo, que é a questão que se refere às permissões de trabalho, né? Quem pode ou quem não pode trabalhar. Então, eu dou o exemplo das atividades relacionadas com alimentos, né? Supermercado, o próprio exemplo que você trouxe, ligue de supermercado. Existe a permissão, acho que mais que permissão, né? A obrigatoriedade desses locais de continuarem a sua atividade empresarial. Essa atividade, por si só, habitualmente desenvolvida, não cria risco de contágio por Covid. Não cria. Enquanto que na medicina, transporte de doentes, etc., existe um risco que está inerente, que é inerentemente existente naquela atividade, que, portanto, pode se concretizar naquele dano tipicamente associado. Eu não acho, portanto, que a gente possa considerar esse tipo de atividade como sendo intrinsecamente perigosa, né? A atividade que é de risco é aquela cujos danos são quantitativamente altos e qualitativamente gravosos, né?
E no caso da atividade desenvolvida por outros setores que não aqueles relacionados à saúde pública, a gente não teria como identificá-las como sendo atividades de risco ou perigosas. Acho temerário a gente considerar dessa forma. Eu acho que o Luciano concorda comigo. Luciano, seu microfone está fechado. Eu abri agora. Sim, eu concordo e acho algo a mais em relação a isso. É aquela coisa do conceito jurídico indeterminado. Pode acontecer, ninguém pode negar essa possibilidade, de estarmos diante de um médico que atua dentro de um hospital de tratamento da Covid e que, por entender-se presumivelmente envolvido pelo nexo de causalidade, resolve ajuizar uma ação para pedir indenização por danos ao seu patrimônio material e imaterial. Ficou doente, teve que despender tempo e despesa, teve que gastar dinheiro, tratamentos, enfim, medicamentos, e até mesmo o que ele deixou de ganhar, né, durante o tempo em que ele ficou afastado, ele foi lá e pediu depois para o hospital. E pode acontecer, por mais incrível que pareça, que o juiz interprete que não houve nexo. E aí? O juiz vai dizer que não houve nexo porque, em realidade, ficou muito claro que o adoecimento dele aconteceu porque ele, como eu disse naquele exemplo anterior, ele tinha a cônjuge dele que foi uma das primeiras pessoas a ter Covid, ou que veio da Itália, ou que ele acabou já vindo da Itália, da Espanha, enfim, isso depende muito. Então, eu acho muito arriscado estabelecer determinadas fórmulas que sempre darão certo, porque direito, eu tive um professor nos programas de pós-graduação que ele dizia uma coisa muito certa, um antigo professor. Ele mencionava direito não é ciência, né? Direito não produz conclusões unívocas. Direito é prudência, não por outro motivo. Direito é chamado de direito no Brasil, de law nos Estados Unidos, de jurisprudência na Itália, porque a gente não produz conclusões unívocas. A gente nem sempre produz respostas que sejam iguais. A gente pode produzir respostas certas, né? Aquele desafio de Dworkin das respostas certas, mas que são respostas constitucionalmente amparadas. Mas a gente não necessariamente vai produzir respostas iguais. Então, aliás, eu falo para muitos advogados, e os advogados aqui bem sabem disso, né? O quanto é desafiante saber o resultado de sua pretensão. E a cada dia mais vejo que os advogados evitam uma expressão que parece que até nem mais existe no meio da advocacia, que é causa-ganha, ou isso aí é incontroverso, fato absolutamente assegurado. Não temos essa possibilidade, tamanha volatilidade de interpretações que o judiciário tem em relação a tantas e tantas coisas, principalmente quando a gente está lastreado por conceitos jurídicos indeterminados. Mas existe, sim, uma propensão ao sucesso. Então, a gente pode aí referir alguns que têm uma grande propensão. Médicos têm uma grande propensão. Aliás, o pessoal da equipe de saúde tem grande propensão, o pessoal que faz o transporte de pacientes tem grande propensão, os que trabalham na segurança também têm grande propensão de sucesso. E aí a gente vai criando uma dosimetria inversa que vai indo em direção àqueles que se afastam desse espaço. Há alguns casos que dependem muito das circunstâncias, uma doméstica que cuida de uma patroa que tem Covid, aí não se tem dúvida, né? Fica até difícil de sustentar o contrário, mas mesmo assim é melhor dizer que tem uma grande propensão também. Entregadores, de uma forma geral, eles estão ali no meio do caminho da dosimetria, eles não estão na ponta. Então, é complicado, mas o argumento é por aí, tá? Tem que demonstrar que a natureza do trabalho colocou o sujeito em uma condição de risco criado,
um risco que não existiria normalmente, que foi apenas moldado, né? E por isso a pessoa acabou se envolvendo na situação. Perfeito, Luciano, muito obrigado. Gente, acho que a gente chega aqui ao nosso limite de tempo, né? A nossa proposta era essa, até às 4h30. Eu quero, assim, agradecer, mas imensamente, a Caitlin e ao Luciano. A Caitlin ainda respondeu no 0800 a pergunta de $1 milhão, então a gente deve $1 milhão para ela em algum momento. Mas, assim, não foi nada diferente do que a gente esperava. Eu quero agradecer porque tanto Luciano quanto Caitlin foram extremamente comprometidos, conversaram entre si, conversaram conosco. É um tema que está completamente no momento. A gente vai ouvir falar muito dele ainda. Eu acho que esse é um tema para daqui a um ano, para daqui a um ano e meio, quando, de fato, a gente começar a olhar os casos aparecendo. Eu acho que foi uma felicidade da diretoria, na nossa discussão, a gente ter escolhido esse tema para o nosso evento esse mês. Fico feliz de ver aqui uma participação acima de 100 pessoas, 120 e poucas pessoas durante praticamente todo o evento. Então, assim, feliz de ver o interesse das pessoas, as perguntas. Enfim, o nosso propósito é esse. A gente aprendeu, e acho que a gente nunca mais vai desaprender, a fazer eventos conjuntos Rio e São Paulo na pandemia, usando as ferramentas. Isso facilita o Luciano, que está na Bahia, a Caitlin, que está no meio do mato, não sei nem aonde, em Guapimirim e tal. Estamos cada um em um lugar e a gente pode se encontrar aqui e falar e trocar realmente experiências. Eu aprendi muito, né? Acredito que isso seja verdade para todos. E com isso, gente, desejo a todos uma ótima tarde, agradecimentos eternos a Caitlin e ao Luciano. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Meus agradecimentos também ao Kaká, que é sempre um companheiro querido e eficientíssimo. A gente estava aqui tentando coordenar pelo WhatsApp. Enfim, estamos felizes que eu acho que atingiu o seu objetivo. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Obrigada, Lig. Obrigado. Até logo. Obrigado também. Muito grato pelo convite. Muito sucesso nas próximas edições. Contem comigo se precisarem. Muito obrigado. Obrigado, gente.